bênção de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, nesta noite nós estamos, Senhor. Pai, unida aqui no propósito. Em nome de Jesus. Papai, sabemos que a tua filha, que o Senhor já entregou a palavra para a tua serva. Em nome de Jesus. Papai, é pão quente do céu. Em nome de Jesus. Seja para correção. Seja para crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Pai, para alimentar da tua palavra. Lá nós somos e canta na manada. Pai, da tua filha aqui, em nome de Jesus. A basura e canta na manada. E o sangue de Jesus percorreu. Vai tomando nas tuas mãos. E se do lado dela, o esposo dela, os filhos dela, guarda, protege, em nome de Jesus. Toma ela, usa ela, Pai, como o Senhor quer. Não como nós queremos. É o querer do Senhor. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade nesta noite. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Glória a Deus. Salve os irmãos para a paz do Senhor. Amém? Paz, Senhor. Eita, glória, né? Ministrar na casa da gente é tão bom, né? Eu vou ministrar na minha Glória a casa. Deus. Aleluia. Obrigado, maravilhosos, em direção do nosso ciclo de oração pelo convite. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 6. Eita, Deus fiel. Mateus 6. Uai, você tá querendo judiar de mim? Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso, né, irmãs? Olha que a Karen falou, quem tem um testemunho para contar? Gente, nós temos testemunho todo dia, né? Glória A hora que você abre seu olho de manhã, você já está testemunhando o Senhor fiel na sua vida, porque você acordou. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Vou repetir. Porque aonde, em algumas versões está escrito, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, Deus maravilhoso, a tua palavra foi linda. Pai, neste momento eu me coloco como instrumento nas suas mãos. Que eu diminua e o Senhor cresça, que a sua palavra seja falada aqui. Tudo que o Senhor quer falar neste lugar. Oh Espírito Santo, tenha total verdade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãs, esse versículo, né? A gente costuma recitar ele tanto, né? Onde tiver o seu tesouro, ele também estará o vosso coração. E o capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus ele vai fazer uma descrição de algumas diretrizes que a gente tem que ter na nossa vida como crentes, como cristãos. Então ele começa aqui, no primeiro versículo, prática da justiça. Quem tiver com a Bíblia aberta aí, quiser me acompanhar, começando aqui, ele começa com a prática da justiça. Depois ele passa como que a gente deve dar esmolas. Como que a gente deve, dar essas esmolas. Depois, como que a gente deve orar. E aí, na oração aqui, nós vamos cair na oração do Pai Nosso. E aqui em algumas Bíblias está escrito a oração dominical. E depois também tem aqui eles nos ensinando a jejuar. E aí nós passamos para os tesouros do céu, que é onde está o versículo que eu li. Vem aqui falando de luz e trevas. Que a luz e a trevas, ela não tem comunhão uma com a outra. E ela vem descendo e vem falando dos dois senhores. Que o que quer dizer os dois senhores? Você não pode agradar dois senhores. Ou você agrada um, quando você agrada um, você desagrada o outro. Você não pode agradar dois. E aí continua com ansiosa solicitude da vida. Que aí no primeiro versículo aqui, 25, vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber, de comer, de vestir, nem pelo vosso corpo. E aí fala o quê? Que até o campo, os passarinhos, o Senhor cuida deles.
ali também está o teu tesouro. Nós, como crentes do Senhor, quando lemos esse versículo aqui, a primeira coisa que a gente fala no coração está no Senhor. O Senhor, nossa, o meu tesouro é o Senhor, por isso meu coração está voltado para Ele. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que nós, como cristãos, muitas vezes nos enganamos. Por quê? Porque a gente diz que o nosso coração está no Senhor, mas em determinados momentos da nossa vida, esse coração não está no Senhor. Porque a palavra está dizendo aqui, onde estiver o seu tesouro, ali também está seu coração. E muitas vezes o nosso tesouro não está no Senhor. Muitas vezes o nosso tesouro está onde? Está naquele carro lindo que eu tenho, está no meu marido maravilhoso, que eu não estou dizendo que você não tem que amar ele, mas você tem que amar ele, mas ele não pode estar acima do Senhor na sua vida. E aí eu trouxe alguns exemplos bíblicos aqui, que falam de pessoas que tinham uma promessa de Deus na vida, mas deixaram o tesouro em outro lugar e arruinaram a sua vida. E o primeiro que eu quero começar aqui é com Sansão. Nós todos conhecemos a história de Sansão, está lá em Juízes 13, e eu quero ler um versículo aqui, porque para quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro a respeito da vida de Sansão, Sansão foi consagrado a Deus desde o ventre. Então aqui em Juízes 13, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim, Deus falando para a mãe dele: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Gente, presta atenção nisso aqui. Uma mulher recebe uma promessa dessas e cria o filho dela nos caminhos do Senhor, bonitinho. Vocês não acham que essa mãe aqui, vocês acham que ela não criou Sansão para estar nos caminhos do Senhor? Para servir ao Senhor depois de receber uma promessa dessa? Eu tenho certeza que ela fez isso. Eu tenho certeza que ela ensinou tudo para Sansão, tudo que estava aqui lá no começo, né? No Pentateuco, ensinou os 10 mandamentos, ensinou a amar o Senhor. Só que Sansão, à medida que ele cresceu, ele tomou as suas próprias atitudes. E aí Sansão começou a brincar com a unção que ele tinha na vida dele. Então Sansão era ungido, mas ele era desobediente. Então não adianta nada você ser ungido, não adianta nada você ter a graça de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida, se você é desobediente. Se você é desobediente à palavra, se você é desobediente ao seu pastor, se você é desobediente, mãe, filhos, não adianta. Então a unção, linda, é o Senhor que te deu, Ele vai tirar a hora que Ele quiser. Você continua ungido, mas não adianta nada você ser desobediente. Por quê? Sansão começou a brincar com a unção que Deus colocou na vida dele. E o que ele fez? Arruma Dalila. E Dalila começa a envolver ele. E o coração de Sansão que estava no Senhor passou para onde? Para Dalila. E passou tanto para Dalila ao ponto dele entregar o segredo mais íntimo que ele tinha para Dalila. E Dalila, na primeira oportunidade que ela teve, o que ela fez? Foi lá e entregou ele de bandeja para os filisteus. E aí ele brincou tanto, por quê? Umas 2 ou 3 vezes, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele levanta, maravilhoso, taca-lhe pau, né, no povo. Da última vez, quando ele se levantou sem a unção de Deus. E o que aconteceu? Veio o que? A humilhação, veio o que? Tudo aquilo que a gente já conhece. Porque um homem que era considerado o homem mais forte daquela época, se limitou a ser palhaço dos outros. Então quando você brinca com o som de Deus na sua vida, é isso que acontece. Você torna chacota das pessoas. E não é diferente no nosso tempo.
Porque hoje nós vemos várias pessoas que foram muito usadas pelo Senhor, que brincaram com o som que Deus deu a elas, e hoje vivem aí sendo brinquedo do inimigo para o mundo. Então, não brinquem com o som que Deus colocou na sua vida. Ele pagou muito caro por isso. O segundo foi Davi. Davi lindo, maravilhoso, já era rei, podia ter o que ele quisesse. Aí um dia, Davi bonito, passeando lá no terraço do seu castelo, avista quem? Batseba lá embaixo. E no coração dele, ele tirou o Senhor e colocou o quê? O desejo por Batseba em primeiro lugar. Quando Davi fez isso, o que aconteceu com ele? O desejo desenfreado por ela fez ele matar e fez ele adulterar. Ah, mas não foi Davi que matou Urias? Foi sim, foi ele que deu a ordem. Ele que colocou o coitado do homem lá na frente da batalha para morrer, porque ele queria esconder o pecado dele. E aí, várias consequências vieram disso. Porque morreu Urias, aí ele tomou Batseba para a esposa, a Batseba engravidou, morreu o menino. Enquanto ele não pediu perdão, chorou, adiantou? Não adiantou. Por quê? Porque o menino morreu. Ele pagou, infelizmente o menino pagou pelo pecado dele. Arrependeu? Arrependeu, mas teve uma consequência. Então, quando a gente deixa o desejo ultrapassar o amor nosso por Deus, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Quando o nosso desejo está acima de qualquer coisa. Vou citar um exemplo bobo aqui, eu falo por mim. Quem aqui nunca olhou uma bolsa, quem gosta de bolsa, por caso, ou um sapato, ou uma roupa, olhou, por exemplo, a bolsa custava R$400. Eu não tenho esse dinheiro. Ah, mas eu quero tanto essa bolsa. E não deu um jeitinho de ir lá e comprar a bolsa. Apertou daqui, apertou dali, não podia gastar, mas o desejo por ela foi maior. E a mesma coisa do Davi. O desejo do Davi por Batseba fez ele passar por cima de todos os princípios que ele tinha. Até que Natan chegou lá e deu uma bordoada nele. E ele ainda se sentiu bonzão. Não, vamos pegar essa pessoa que fez isso e vamos matar ela. A hora que Natan fala para ele, mas essa pessoa é você. Foi você que fez isso. E aí? Ao confronto de Deus para com a nossa vida, ao confronto, quantas vezes nós somos confrontados aí no nosso dia a dia? Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas que deveríamos fazer e depois a desculpa é sempre, eu não tive tempo. Teve tempo para outras coisas, mas não teve tempo para fazer aquilo que necessitava ser feito. Então cuidado, cuidado. Outro, Judas. Nos 3 livros que eu li a respeito de Judas, estava escrito assim, o pacto da traição. Gente, isso é muito sério. Porque pacto é um contrato. A gente ouve muito falar aí no mundo, fez pacto com o inimigo, fez pacto não sei o quê. É uma coisa muito séria. Quando você faz um pacto com alguma coisa, é uma coisa selada. E todos os 3 livros, Marcos, Mateus e Lucas, na minha Bíblia o título estava, o pacto da traição. Quando foi que Judas deixou o tesouro dele, que era o Senhor, e colocou o tesouro dele, onde que ele colocou o tesouro dele? No dinheiro. No dinheiro, porque para Judas, o que importava era o dinheiro. Uma vez eu vi uma pregação, o pregador falava assim, ele pregou sobre a vida de Judas, ele falava assim, gente, Judas, ele achava, por que Judas traiu Jesus? Porque na cabeça de Judas, segundo esse pregador lá, nas historiações dele lá, Judas queria que Jesus pegasse e viesse com justiça. Quando Jesus se levantasse, ele queria que Jesus matasse os romanos tudo. Por quê? Porque na cabeça dele, de tudo que ele já tinha estudado sobre o rei de Israel a vida inteira foi o quê? Um rei
de bens, um rei de palácio. Aí chega quem? Jesus, pregando amor, andando aqui e dali. Então, entre aspas, uma das justificativas, que não justifica, né, gente? Na verdade, ele realmente colocou o dinheiro ao amor. Então, onde que estava o coração, onde estava o tesouro de Judas? No dinheiro. E esse dinheiro foi para o coração. E aí, qual que é a solução que ele arrumou? Porque Judas, ele não se arrependeu. A palavra de Deus é bem clara, diz que ele teve remorso. E o remorso mata. Porque o remorso, você fica remoendo. Você remói e fica aquela dor. E enquanto você não procura o perdão, o arrependimento daquilo ali, você não sara, você não cura. Porque o que cura é você se arrepender, pedir perdão e não voltar a fazer. Mas Judas, ele não teve esse discernimento. Ele preferiu ir lá e fazer o quê? Se suicidar. Do que enfrentar as consequências do arrependimento. Diferente de Pedro. Pedro foi lá, negou, a hora que ele caiu em si, ele foi lá e pediu perdão. E se arrependeu. E foi perdoado. Creio eu que se Judas também tivesse feito isso, ele teria sido perdoado. Não sei, né? Lá no céu nós vamos saber. Outro exemplo, Ananias e Safira. Gente, quando eu li, né, sobre Ananias e Safira, por que você foi lá, vendeu o campo, pegou o dinheiro, escondeu e chegou lá no templo e falou que vendeu por outro valor? O negócio era seu. Pedro fala para eles, fala assim, era muito melhor você ter guardado você, do que você chegar aqui e mentir para nós. E aí o que aconteceu? Chegou Ananias, contou mentira, caiu durinho pretinho lá, né? Não sei se ele era pretinho, mas caiu durinho pretinho lá, né? Pegou o povo, já levou ele e sepultou. Aí vem Safira, toda com a cara alegre lá, chega lá e conta a mesma mentira. Cai dura e pretinha lá de novo. Tchau, acabou. Porque com Deus não tem conversa. Com Deus não tem mais ou menos. Com Deus ou você é certo ou você não é. Ou você serve ou você não serve. Então, isso fica de exemplo para nós. Nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, no nosso tempo. Porque muitas das vezes a gente pensa que trazer dízimo, que trazer oferta é só em dinheiro. Não, o seu tempo também conta. E durante o dia a gente tem 2 horas e 40 minutos. Não é 10%? 10% de 24 horas é 2 horas e 40 minutos. O que você está fazendo com essas 2 horas e 40 minutos que seria do Senhor? Onde que você está colocando elas? O que você está colocando, enchendo ali no lugar delas? Então a gente precisa se atentar a isso. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho meu dízimo para levar. Dízimo não é só dinheiro. O seu tempo tem que ser ofertado ao Senhor. Porque Ele é o dono do tempo. E nós, como mulheres, principalmente, falamos o quê? Não tenho tempo. Fulano, nossa, hoje eu não tenho tempo. Hoje eu não posso fazer. Às vezes está lá em casa assistindo alguma coisa. Não tenho tempo. Então começa a pensar no tempo que você está dedicando ao Senhor. No tempo que você tem ficado com Ele. Porque muitas das vezes não é só você bater seu joelho no chão e orar. Isso é importante. Mas é o tempo que você tem dedicado a Ele. O louvor que você tem dado a Ele. O tempo que você tem gastado para conversar com Ele. Porque eu tenho falado que a gente precisa conversar com Deus como se Deus fosse uma pessoa mesmo. O Espírito Santo, o pastor fala muito do livro do Benihim. A primeira vez que eu li esse livro, que chama Bom Dia Espírito Santo, eu fiquei impactada, porque eu não conseguia acreditar, não conseguia entrar na minha cabeça que o cara tratava o Espírito Santo como uma pessoa. Ele tratava o Espírito Santo tanto como uma pessoa que no carro dele tinha o banco do Espírito Santo. Se entrasse, não entrava no carro dele 5 pessoas. No carro dele eram só 4 pessoas, porque um lugar era do Espírito Santo. Um lugar era do Espírito Santo. E ele tratava o Espírito Santo com total realidade. Eu comecei a me questionar. Falei, Deus, como assim? Não fala que o Espírito Santo não vem, que é uma brisa, não sei o quê. Ué, mas uma pessoa? Como assim o Espírito Santo é uma pessoa? E aí eu fui mortal. Fui fazer prova com Deus.
Eu trabalhava de empregada doméstica numa casa. E eu tinha meu horário de almoço, eu estava lendo esse livro, eu falei, ó, Espírito Santo, estou aqui, ó, tá? Estou de boa. Acho que eu já contei isso aqui, eu não sei se eu contei aqui, eu contei para os meus meninos. Estou tranquila, estou lendo tua palavra aqui. Então, assim, ele está falando que você é uma pessoa. Então, já que você é uma pessoa, eu quero que você manifesta em mim essa pessoa que você é. Eu quero saber, né? Eu sei, né, gente? Que a gente, quando a gente tem muito entendimento, a gente trata Deus assim, né? De igual para igual, lógico. Hein? Irmão, subi, acabei de almoçar, tinha um quartinho que eu subi, ficava lá em cima, eu subi nesse quarto. Então, li algumas coisas lá, gente, de repente. Começou a borbulhar uma coisa aqui no meu estômago, e começou a subir um estranho esquisito, e eu, do nada, eu estava chorando e rindo compulsivamente. Que eu não conseguia parar. Meu patrão começou a olhar para mim e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: ó, a experiência minha com Deus. Ela falou: então já sei, porque ela era crente, né? Então, assim, ele é uma pessoa. E muitas das vezes nós estamos deixando ele andar aqui de ladinho, ó. Espírito Santo, dentro de mim não, tá? Só aqui do ladinho. Vamos do ladinho, seja a minha vozinha da consciência, seja, né, muitas das vezes a gente tem aquele negócio assim: ai, a minha intuição não deixou eu fazer isso. Não foi sua intuição, foi o Espírito Santo. Mas ele precisa entrar dentro de você, ele precisa fazer parte de você, ele precisa estar junto com você, porque se ele não estiver com você, não vale a pena nada disso aqui, ó. Se a presença de Deus não for com você, onde você pisar seu pé, nada disso aqui vale a pena. Não vale a pena você vir aqui na igreja todo dia, não vale a pena você vir aqui de oração todo dia, se a presença não estiver com você. Davi fala: tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Não tira. Lá em Provérbios vai dizer assim: de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por que ele diz? Ele está dizendo aqui do coração físico? Não, né, irmãs? O que ele está dizendo? Escolha com cuidado o que você vai colocar dentro de você. Escolha com cuidado. Escolha com cuidado quais os sentimentos você quer cultivar dentro de você. Escolha com cuidado quais os sentimentos você está alimentando dentro de você. O que está aí dentro? Tristeza? Amargura? Ódio? O que é? Por quê? Porque aquilo que eu sou aqui dentro, eu reflito para fora. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. Então, se você está machucada, você pode ter certeza que você vai machucar outros. Você vai machucar na sua casa, você vai machucar no seu trabalho, você vai machucar na igreja. Então, quais são os sentimentos que você está guardando no seu coração? Resumindo, quando Salomão fala para a gente guardar o nosso coração, ele está nos instruindo a vigilância e ao cuidado com o que entra na nossa vida interior. Por quê? Tudo que entra na nossa vida interior determina a nossa conduta. Tudo que a gente faz. Como que eu estou por dentro? Vai determinar como que eu vou tratar a Carden, como que eu vou tratar a Raquel, a Eliane, a irmã Ida. Tudo isso é uma determinação. Se eu chego aqui na igreja triste ou brava, dependendo do jeito que a pessoa me cumprimentar, eu vou responder ela à altura. E aí aquela pessoa vai ficar brava comigo, sem nem saber o que está acontecendo comigo, mas quem desencadeou tudo isso fui eu. Com os meus sentimentos guardados. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Joga essa traiarada fora. A gente não é caminhão de lixo para estar pegando lixo dos outros. Nem os nossos mesmos a gente deve ficar com esse que tirar dos outros. Então, irmãs, eu sempre falo do arado do Espírito Santo. Que o arado, todo mundo sabe, né? Passa lá no fundo, tira tudo lá, aquelas raízes lá no fundo, tira tudo para quê? Para plantar coisa nova, para plantar semente boa,
semente que vai germinar, que vai dar fruto. Mas se você não deixar esse arado passar, a raizinha vai continuar lá no fundo, e ela vai continuar machucando, ela vai continuar ali, ó, te sujigando, né? Minha avó falava sujigando, lembrei agora. Vai continuar te sujigando. Quer dar um exemplo muito bobo, né? Tá bem, querida. Quando você acorda de manhã de bom humor, como fica a sua casa? E quando você acorda de mau humor? Mulheres, nós temos esse poder. O marido pode acordar mal-humorado quando quiser. Os filhos, então, porque nós, os filhos acordam mal-humorados, vai dar um grito, 3, meia hora na hora, né? E quando a gente acorda mal-humorada? Irmãs, quando a gente acorda mal-humorada, a gente revive o dia de todo mundo. A gente briga com o marido, a gente briga com o filho, a gente briga com o cachorro, que não tem nada a ver com a situação. A gente vira a nossa casa de cabeça para baixo. Nós temos esse poder, infelizmente. Mas nós temos o poder também de apaziguar. Quando o negócio está bagunçado e a gente chega, o que acontece? Quando 2 dos nossos filhos lá estão brigando, a hora que a gente chega pondo ordem lá, põe ou não põe ordem? Na hora para, tá? Então, nós temos esse poder. E lembrando ontem o que o presbítero Israel disse, que eu achei fantástico, o ambiente muda a atmosfera. Nossa, foi forte. Quando o nosso ambiente está propício para o Senhor, a atmosfera é outra, a nossa casa é outra, tudo é outro. Mas quando a gente está propício para a briga, misericórdia, sai de baixo. E agora eu quero perguntar para vocês nessa noite: onde está o teu tesouro? Onde que está? Onde está o teu tesouro? Porque onde está o teu tesouro, também está o teu coração. E aí onde que está? Está na sua casa? Está nos seus filhos? Os seus filhos estão acima do Senhor para você? Seu marido, seu trabalho, o cargo que você exerce, tanto na igreja quanto no seu trabalho, está acima? Você é capaz de fazer qualquer coisa por causa disso? Se você for capaz de fazer qualquer coisa por causa disso, ali é que está o seu coração. E quando o nosso coração não está no Senhor, a gente é propícia a erros. A gente é propícia a opiniões próprias. A gente é propícia a minha opinião é que basta. A minha opinião é que vale. Porque a pessoa que o coração não está no Senhor, ela é senhora de si. Quando o nosso coração está no Senhor, a gente não manda nada mais. Ele é que faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas quando o nosso coração não está no Senhor, a gente tem o quê? As nossas certezas. Eu sei disso. É do jeito que eu quero. É do jeito que eu faço. E quando você começa a colocar o eu muito na frase, o negócio não está bom. Porque a palavra de Deus diz que diminua eu para que Ele cresça. Ele tem que aparecer mais do que eu. A glória dele tem que resplandecer em mim, mas a glória é dele. Moisés, quando desceu do monte, estava lá resplandecendo a glória de quem? De Moisés? Porque ele estava no monte? Não, estava resplandecendo a glória de Deus. Então a gente não pode esquecer isso. Eu não sou nada, Ele é tudo em mim. E muitas vezes a gente se esquece disso. E muitas vezes a gente deixa o nosso dia a dia nos fazer esquecer disso. Então hoje, irmãs, voltem para casa pensando: onde está o meu coração? Porque onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. O meu coração muitas vezes esteve no meu esposo. Eu idolatrava meu esposo. Tanto é que eu tinha minha estima, né? Não fala autoestima não, a minha baixa estima era terrível. Por quê? Porque eu achava um marido lindo, né?
Eu era gordinha, eu era beiçuda, né? Faltavam os dentes. E eu achava, nossa, meu Deus, só tinha um ciúme ferrenho. Meu marido, ele era misericórdia. Aí um dia ele virou para mim e falou assim: deixa eu te contar uma coisa. Você fica aí achando que você é feia, que você não tem nada. Eu acho você linda. Você acha que eu casei com você por quê? Se eu estou com você, vai fazer 21 anos de casado. Eu estou com você por quê? Porque eu amo você do jeito que você é. Glória a Deus. Eu gosto de você do jeito que você é, da maneira que você é. Porque eu podia, eu me falei pra mim, a gente escuta cada coisa, né? Mas porque tem que escutar, né? Podia ter casado. Lá na cidade dele, ele era garanhãozinho, bonitinho lá na cidade, andava com as mocinhas, tudo bonitinho lá na cidade. Tanto é que quando eu fui lá a primeira vez, os comentários eram o seguinte: o que o João viu nessa mulher gorda e feia? Porque o João já namorou tantas meninas bonitas aqui no Quindinho, e ele foi lá para achar para arrumar essa mulher feia. Foi o que eu ouvi. Então, às vezes não tem a ver com a sua aparência, tem a ver com quem você é. E aí eu vou fazer que nem a missionária Aparecida, que ela fala assim, né? Eu vou abrir um parêntese aqui. As pessoas, elas não querem o que você tem. Ela não quer seu bem, ela não quer seu carro, ela não quer sua casa, ela quer ser quem você é. O seu carisma, a sua humildade, o jeito que você trata as pessoas. Porque às vezes você olha para a pessoa e fala, por que a pessoa está me invejando desse jeito? Por quem você é. E inveja a gente mais ainda, porque a gente tem uma luz, que eu já ouvi isso muito lá no mundo, uma luz que ninguém entende o que é. Que onde eu chego, eu tenho a mãe do amigo que fala assim, Mila, quando você chega, tem uma luz em volta de você, e eu sempre falo para ela, é o Espírito Santo. Onde que chega, isso é qualquer uma de nós, somos servos do Senhor. Onde a gente chega, o ambiente muda. Onde a gente chega, o inimigo sai. Porque aquele que está brilhando em mim é mais poderoso. E a gente precisa tomar consciência disso, irmãs. Porque às vezes a gente está que nem aquele bichinho lá do desenho animado. Ó vida, ó céus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer saber de mim. Só que você esquece quem você é. Você é separada. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é princesa do Senhor. E muitas das vezes, com o nosso dia a dia, a gente esquece disso. E a gente não pode esquecer. Porque nós somos servas. Nós somos servas do Senhor. Fique de pé onde você está. E comece a pedir ao Senhor nesta noite. Feche seus olhos e comece a pedir ao Senhor essa noite que fale no seu coração. E que Ele mostre para você o que você tem colocado às vezes acima dele. O que você tem colocado ali no lugar dele. O que você tem feito que não está de acordo com aquilo que ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, vem para frente, irmão, que nós fizemos o nosso círculo.